Bem, agora que nós já entendemos de que forma o diabetes mellitus tipo 2 se instala, aliás, o tipo 1 se instala, caramba, eu já tô bugando completamente, rapaziada, foi mal. Eu queria, antes de nós prosseguirmos na nossa discussão, né, mencionar algumas coisas importantes sobre essa citação que eu fiz de Kussmaul. Né, como vocês sabem, o padrão respiratório Kussmaul é característico em quadros de estresse metabólico. Lembram-se que eu mencionei o fato de que nós temos cadeias enormes de ácidos graxos? Pois é, essas longas cadeias de ácidos graxos vão fazer com que o carbono se acumule no nosso organismo, né? Esse carbono, uma vez que ele se acumula, né, a gente também tem o CO2 como principal produto da respiração celular, né? Os carbonos vão se soltando e vão saindo em CO2, CO2, CO2. Esse CO2 aumentado, ele acaba se juntando com a água, né? E acaba gerando o ácido carbônico, que acidifica o meio. E aí, na tentativa de diminuir essa acidose, que é metabólica, o sistema respiratório vai tentar compensar jogando fora esse CO2. Por isso, o padrão Kussmaul, ele é uma hiperventilação patológica. Tudo bem? Caramba, eu quase fico tontão aqui, mas eu acho que é isso. Agora que nós já entendemos certinho como essas coisas funcionam, vamos agora pro diabetes mellitus tipo 2. Cara, o meu cérebro tá fritando de uma forma que vocês não estão entendendo. Se o meu tablet estiver meio torto, eu peço que vocês me perdoem, porque o meu retorno aqui no computador, ele tá meio estranho. E eu não sei porque que ele ficou estranho assim, então não tô conseguindo saber direito se o tablet tá ou não tá torto. Então, pra quem tem transtorno obsessivo compulsivo, foi mal aí, já vou me perdoando, tá? Eu vou tentar ajustar ele conforme o retorno aqui tá me dizendo. Mas eu acho que é isso. Bem, pra gente entender o diabetes mellitus tipo 2, nós precisamos entender que esses mecanismos que eu acabei de explicar aqui, eles são protusos, né? Eles são evidentes, eles são clínicos para o diabetes tipo 1 e para o 2 também. Porque vai acontecer a mesma relação entre a glicose não entra no citoplasma e aí as células começam a entender que estão numa situação de jejum e precisam mobilizar as reservas. As manifestações clínicas que eu já falei vão ser as mesmas, enfim. Porém, no diabetes mellitus tipo 2, a forma, né, com isso eu quero dizer a patogenia, a gênese dessa patologia é diferente. No diabetes mellitus tipo 1, o que ocorre é uma insuficiência pancreática da produção de insulina. No diabetes mellitus tipo 2, o que ocorre é que, na verdade, a insulina é produzida de certa forma. As células beta-pancreáticas não são danificadas pelo sistema imunológico, por isso continuam vivas e funcionantes. O que ocorre, entretanto, no diabetes mellitus tipo 2 é um quadro que nós costumamos chamar de resistência à insulina. O que ocorre, trocando em miúdos, é que o receptor presente na célula, receptor esse que, dependendo do tipo celular, pode ser um GLUT2 ou um GLUT4, né? Isso aí é fisiologia. Dependendo do tipo de receptor, né? Todos dois têm essa função de receber a glicose e colocá-la no citoplasma, mas o que ocorre no diabetes mellitus tipo 2, para ser mais específico ainda, é um quadro de resistência à insulina. O que significa dizer que a insulina é produzida, mas quando ela interage com o receptor não responde ao sinal de insulina e a glicose não consegue entrar, tá? No fim das contas, as manifestações clínicas são idênticas, mas com gêneses patológicas diferentes, certo? O que provoca essa insensibilidade do receptor, para ser propriamente dito? Fatores genéticos. A literatura, inclusive, menciona que os fatores genéticos que predispõem o diabetes mellitus tipo 2 são mais fortes do que os fatores genéticos que predispõem o diabetes mellitus tipo 1. Não é à toa que, de todos os diabéticos existentes no Brasil, cerca de 90% deles são portadores do tipo 2 de diabetes mellitus, tá? É isso que vai acontecer.
Beleza? E como que funciona, né? Além dessa explicação genética, outra coisa interessante que a literatura se propõe a afirmar é que a obesidade, especialmente a obesidade visceral, aquela obesidade relacionada à deposição de tecido adiposo nas vísceras abdominais, ela é um principal fator de risco para o desenvolvimento desse tipo de diabetes mellitus, tá? Por mecanismos que nós vamos entender agora mesmo, beleza? Bom, o primeiro fator, que a própria literatura menciona, é uma resistência insulínica que vai ser provocada graças à redução desses tecidos de responderem à insulina, de responderem ao hormônio que coloca a glicose no citoplasma celular. E o resultado disso é o acúmulo de glicose na corrente sanguínea, provocando uma hiperglicemia, fator que nós já discutimos quando falamos do primeiro tipo de diabetes. Só que além disso, outro fator que vai ser determinante para diferenciar entre um subtipo e o outro é a insulina. Como eu falei para vocês, a secreção de insulina pelo pâncreas é fisiológica, ela acontece sem danos celulares e acontece de uma maneira espontânea. Entretanto, essa insulina não consegue se ligar ao receptor, então ela só fica ali no sangue. Por isso, além da hiperglicemia, outro sinal clínico interessante que pode sugerir um diabetes mellitus tipo 2 é um quadro chamado como hiperinsulinemia, o aumento de insulina no sangue, o que pode nos fazer presumir que essa insulina não interage com o receptor porque o receptor está quebrado. Beleza? E aí, qual que é o relacionamento existente entre a obesidade e o diabetes mellitus tipo 2? Acontece em vias, né, que a própria literatura menciona como supostas vias que levam à resistência insulínica. Bom, então o que acontece normalmente no indivíduo diabético é um excesso de tecido adiposo. Esse excesso de tecido adiposo, né? Tecido adiposo envolve os triacilgliceróis, ácidos graxos livres, tá? Só para situar vocês. Esse aumento de tecido adiposo vai exercer um conjunto de efeitos chamados de efeitos lipotóxicos. E aí vem o pulo do gato. Por quê? O tecido adiposo, o nosso tecido gorduroso, né? Além dele servir como um armazenamento genético, ele também tem uma função endócrina. Ele faz secreção de fatores, tá? Quais são esses fatores principalmente? Citocinas. As mesmas citocinas que são pró-inflamatórias, certo? Beleza? Então, triglicerídeos, né, os triacilgliceróis dentro das células, os triacilgliceróis intracelulares, e os produtos do metabolismo dos ácidos graxos livres, né, eles são inibidores da sinalização por insulina. Olha só. Principalmente quando eles estão em excesso na corrente sanguínea, tá? E isso resulta num estado de resistência à insulina, o que pode levar ao diabetes, tá? E aí, o que vai acontecer? Esse excesso de tecido adiposo leva a um aumento na sinalização dessas citocinas, ou melhor, um aumento na produção dessas citocinas. Porque teoricamente, né, e essa lógica é minha, tá? Pelo menos foi a lógica que eu utilizei para me apropriar desse tipo de conhecimento, o excesso de tecido adiposo sinaliza o sistema imune por essas citocinas como uma forma de tentar dizer, cara, tem gordura demais aqui, tem que dar um fim a essa gordura. Então essas citocinas pró-inflamatórias geram um ambiente inflamatório permissivo, né? Ou seja, células imunes vão para essas regiões, mas não por um defeito genético autoimune, como acontece no tipo 1, e sim passivamente provocado por sinalização endócrina do tecido adiposo, que secreta as citocinas, né? Ou para ficar mais bonito, as adipocinas, tá? E aí, esse ambiente inflamatório responsivo, né, com essas citocinas pró-inflamatórias, gera efeitos inflamatórios, como nós já sabemos, obviamente, né? Então, os macrófagos vão para essa região, tá? E o que vai acontecer com esse excesso de efeitos inflamatórios é justamente uma sinalização lá nas células beta-pancreáticas.
Essa sinalização de células nas células beta-pancreáticas vai mobilizar o inflamossomo. É basicamente um complexo, né, citoplasmático, está lá no citoplasma como uma organela, que secreta citocinas pró-inflamatórias na célula beta. Por quê? Por que a célula beta do nada entrou nessa discussão relacionada a tecido adiposo? Não entendi. É simples. Voltando lá para o que eu estava mencionando sobre a questão do excesso de tecido adiposo, tá? O que ocorre no tecido adiposo é a produção de citocinas pró-inflamatórias. Beleza? Ok, acho que até aí tá tudo bem. O que ocorre ao mesmo tempo que esse excesso de tecido adiposo está acumulado por causa de uma obesidade, tem o quadro de diabetes começando a aparecer. Os receptores são insensíveis à insulina. Logo, a insulina permanece no sangue. O principal gatilho para a produção de insulina lá no pâncreas é a glicose. Como a glicose não entrou no citoplasma, porque o receptor não conseguiu responder ao sinal de insulina, a glicose está alta, está estralando lá no sangue, mandando mais feedback positivo para as células beta, dizendo, cara, você não produziu insulina não? Produz, brother! Então a célula beta, que já tinha produzido insulina, vai produzir mais insulina. E aí ela vai, nesse esforço, acabar falhando. É literalmente isso, ela começa a sofrer danos, tá? Por causa desse estresse lesivo, tá? E aí, esse excesso de tecido adiposo, né, que também pode acontecer a nível de pâncreas, né? Lembrando que pâncreas é uma víscera abdominal também, leva à mobilização desse inflamossomo, esse complexo proteico lá no citoplasma das células, certo? Levando à produção de uma interleucina 1 beta. Essa interleucina 1 beta, ela é importantíssima, porque ela vai recrutar para essa região os macrófagos, tá? E essa interleucina, aliás, calma, eu estou bugando completamente, calma aí. Recruta as células inflamatórias que vão atuar sobre os tecidos, fazendo com que eles percam a sensibilidade à insulina. Porque pensa só, se um quadro inflamatório está acontecendo, não é hora de fazer ATP, não é hora de você estar lá fazendo respiração celular. Então o quadro inflamatório potencialmente diminui a sensibilidade de um tecido à insulina. Primeiro resolver a inflamação, depois você vai ganhar glicose. Seria mais ou menos, trocando em miúdos, essa lógica fisiológica, né? Então, essas adipocinas, que não deixam de ser citocinas pró-inflamatórias, né? Elas funcionam, esses estímulos liberam a interleucina 1 beta, que pode ser produzida pelas células beta-pancreáticas, pode ser produzida também pelas células do tecido adiposo, certo? E essa resistência à insulina pode acontecer, tá? Por isso que quanto maior a obesidade, maior a quantidade de tecido adiposo e maior a quantidade de tecido adiposo sendo passível de sofrer essa inflamação. Porque lembrem, a liberação dessas citocinas pró-inflamatórias, dessas adipocinas, interleucina 6, interleucina 1 beta, acontecem quando há um excesso de tecido adiposo. Mas não no sentido de X gerou Y. Não é uma coisa bateu, valeu. É uma coisa que acontece diante da predisposição genética. Tudo bem? Outro fator que a literatura também menciona como uma possível explicação para o acontecimento da resistência insulínica nos tecidos é porque os adipócitos, lembra que eu falei que eles têm uma função secretora, uma função endócrina? Pois é, esses adipócitos vão fazer a secreção de leptina, tá? É leptina? Eu não sei se eu tô lembrado, eu acho que seria leptina mesmo. E esse tecido adiposo faz a secreção da leptina, que é um peptídeo ligado à saciedade. A leptina vai ao sistema nervoso central modular o comportamento de fome e saciedade. A leptina atua na saciedade, tá? Avisando ao sistema nervoso central
que o organismo está saciado, lembra, tem um monte de tecido adiposo, o cara é obeso, então eu tenho a maior concentração tônica de leptina, avisando ao sistema nervoso que o organismo está em saciedade. O organismo está saciado, eu mando um sinal intracelular para que os tecidos não recebam a glicose, tá? Outra explicação também, beleza? E aí, o que vai acontecer em outra situação? Além disso, né, pode acontecer, e agora, né, a gente já termina, né, essa parte sobre as possíveis causas. Então, para resumir, eu menciono para vocês o aumento de tecido adiposo, resultado de uma obesidade visceral. Essas células que têm uma função endócrina podem ser passíveis de sofrer um processo inflamatório por causa de uma predisposição genética. Essas células produzem adipocinas, que são citocinas pró-inflamatórias, como a interleucina 6, por exemplo, interleucina 1 beta, que recrutam células inflamatórias para o local desse tecido adiposo, iniciam um processo inflamatório que tende a diminuir a sensibilidade do tecido à insulina. Beleza? É uma das razões. Segunda razão, que nós conversamos agora, é que o excesso desse tecido adiposo aumenta a secreção tônica de leptina, que sinaliza o sistema nervoso central à saciedade. Logo, bioquimicamente, não há necessidade de você receber essa insulina porque você está saciado. Ok? Tendo isso em mente, essas possíveis teorias, vamos entender agora de que forma esse excesso de glicose no tecido adiposo e nesse quadro de diabetes mellitus tipo 2 vai provocar essa cascata desgraçadamente patológica no corpo, tá? Então aqui veja, naturalmente no estado diabético nós temos um aumento de glicose. Essa disponibilidade de glicose tá num nível que não deveria estar. Então eu tenho uma concentração osmolar de glicose altíssima, certo? O que vai acontecer com essa glicose aumentada? Chega um ponto que ela está tão aumentada que o organismo precisa mobilizar mecanismos para dar um jeito nela, porque ela está aumentada demais. Nessas situações, o que ocorre é que a glicose vai ser capturada por tecidos que não precisam de glicose para produzir energia, tá? Olha só que doido. E isso vai acontecer em tecidos como, por exemplo, os nervos, os nossos vasos sanguíneos, né? Porque os vasos sanguíneos eles já recebem, né, as células ali do lúmen, da íntima, da túnica íntima, já recebem um oxigênio ali direto, né? Estão em contato com o lúmen, tá? Então, e também já recebem outros fatores como a própria glicose, por exemplo. Mas esses tipos de tecidos que normalmente recebem quantidades ótimas de glicose, eles podem se apropriar desse excesso de glicose e os tecidos que não dependem de glicose também podem se apropriar dessa glicose. Esse é o mais doido aqui. Inclusive, até mesmo o próprio cristalino, dentro do nosso olho, tá ligado? E o que eles fazem com esse excesso de glicose para tentar tirar ela do sangue e dar um fim nisso? Né? Lembrando que isso aqui funcionaria para o diabetes mellitus tipo 1, porque eu também tenho glicose excessiva, beleza? Esses tecidos capturam o excesso de glicose e a associam a uma enzima, que é a aldose redutase. A aldose redutase transforma a glicose num monte de mecanismo enzimático numa substância chamada sorbitol, que é da classe dos polióis, né? Um poliol, tá? Ah, mas o que é isso? Eu acho que não é relevante eu passar os próximos minutos explicando exatamente o que é esse... Você vai pesquisar, dá um Google aí, vai pro livro, pronto. O negócio é diabetes, beleza? Nossa, cara, eu acho que fui grosso demais, perdão, tá? Esse sorbitol pode ser um intermediário que vai ser transformado em frutose. E a frutose é o produto final dessa reação, né? Então o organismo pega a glicose e transforma em frutose como uma forma de tentar tirar, né, esse excesso de glicose do sangue. O que acontece? Para esse sorbitol virar frutose, existe um monte de etapas enzimáticas, né, obviamente, que utiliza como um desses transportadores o NADPH. Vocês lembram dele, da época de respiração celular, né? Enfim, um monte desses NAD aqui. É um transportador, tá? Transportador de elétrons livres e H+. Ele é muito usado nessas reações metabólicas, tá? A nicotinamida dinucleotídeo fosfato. O NADPH vai ser utilizado
pelo sorbitol para se transformar em frutose. Só que esse tecido aqui que nós estamos falando não utiliza glicose. Ele não depende de glicose. Então, naturalmente, esse NADPH aqui não estaria sendo usado para produzir frutose. Ele estaria sendo usado por uma enzima chamada glutationa redutase. Essa glutationa redutase usa esse NADPH, nicotinamida dinucleotídeo fosfato, para produzir mecanismos de defesa para a célula. Mecanismos antioxidantes, ou seja, eles impedem o surgimento de elementos, de espécies, melhor dizendo, reativas de oxigênio. Os íons superóxido, que favorecem a oxidação e danos ao DNA, tá? Porém, como o organismo está usando essa via metabólica aqui, ó, que ele nunca usaria, né? Mas ele está usando para tentar dar um fim a essa glicose, esse NADPH, que antes era bruto, totalmente destinado a essa síntese de mecanismos antioxidantes, ele vai ser desviado para ser utilizado na reação que transforma sorbitol em frutose. Logo, sem o transportador, a reação da glutationa redutase fica prejudicada. Os mecanismos antioxidantes não são produzidos do jeito que deveriam e a célula fica suscetível à oxidação, ao estresse oxidativo. Logo, ela fica mais frágil e pode morrer. Loucura, né? Pois é, coisa braba. Esse é um dos efeitos do diabetes. Tudo bem? Outro efeito muito interessante é chamado receptor gama, ativado por proliferadores de peroxissomo. Esse receptor aqui é um receptor que está no núcleo da célula, do adipócito, né, da célula adiposa, da célula de gordura. Ele é um fator de transcrição e ajuda a gerar novos adipócitos. Ele pega a célula tronco e uma vez que ele é expresso, ele diferencia ela em adipócitos. E como os adipócitos secretam aquelas coisas todas inflamatórias, eu já tô trocando de nome tudo, tô cansado pra caramba. Mas como os adipócitos transformam citocinas inflamatórias, né, e recrutam células imunológicas, enfim, alguns medicamentos antidiabéticos são baseados no bloqueio desse receptor. Um deles é a tiazolinideriodano. Caramba, eu falei tudo certo? Tiazolinideriodano. Ah, eu falei tudo certo. Caramba, que loucura. Beleza? Então já fica aí mais como repertório para se entender o que acontece. Por fim,